e acabar com o BNCC, né? Com a reforma do ensino médio, que é uma forma de destruição do ensino público, do conhecimento, né? Você restringe, você diminui o acesso aos trabalhadores, aos filhos dos trabalhadores, ao conhecimento. Ele fica apenas limitado a ter conhecimentos básicos, ínfimos, né? Do que foi um dia português, matemática, não tem acesso à Uhum. sociologia, filosofia, história, né? Ele é obrigado a fazer uma trilha de conhecimento, não é? E, por exemplo, se ele escolheu uma trilha, eu vou cursar essa disciplina ao longo da minha vida do ensino médio, mas se na escola no bairro dele não tem essa trilha, ele é jogado para uma escola lá no Escafundó do Juda, onde tem essa trilha que ele fez opção. Então, para além do problema, né, do que significa essa reforma do ensino médio. Então, essa é a proposta do PSTU para a educação pública. Educação pública com orçamento público e acabar com a farra dos empresários das instituições privadas. Você é a favor de educação sexual nas escolas? Sem dúvida, é uma necessidade. Uhum. É uma necessidade profunda educação sexual para que a gente possa ter a formação integral, né, do ser humano, dos adolescentes, porque é parte constitutiva da nossa vida, não é? Não para é isso, né? E completamente para desmontar esse discurso, né, da ideologia de gênero, mas inclusive para fazer o debate sobre abuso, sobre violência, né? Sobre machismo é fundamental, né? É para a gente não ver a aberração que a gente viu aqui o Jadson dos Bombeiros falar aquilo, Jadilson, é. aquilo é uma aberração, Foi né? surreal Aquilo aquilo. ali é um incentivo à violência, né? A Total. declaração desse candidato. Então, para E a forma tão natural, né? Pra ele, é aquilo. completamente natural, porque a violência contra as mulheres é naturalizada, é parte de uma cultura, É, né? Inclusive, há uma necessidade da manutenção do machismo, porque é uma forma de você dividir a classe trabalhadora. sim. Porque se você tem a maioria da população é composta por mulheres. Se você tem políticas que incentivam o machismo e a violência contra as mulheres, você, né, você não unifica a classe para Uhum. lutar junta contra esse nível de exploração do capitalismo, não é? Você desmoraliza, você incentiva E, a violência candidata, nesse sentido. essa questão da educação sexual que você falou, eu sempre trago esse exemplo pros candidatos aqui, porque assim, virou, a questão da educação sexual virou uma questão de palanque, né? Parece que enfim, quem é contra ou é a favor, parece que, primeiro, o que é educação sexual, né? Porque assim, quando você fala pra muitos, parece que é aquele livro que Bolsonaro leva, assim, que eu não sei se aquele livro entrou, se não entrou, e tem várias coisas, mas a educação sexual fala assim, em relação básico mesmo. Eu me lembro de uma coisa que pra mim marcou, foi quando eu tinha 12 anos, o professor de ciências na época estava falando de doenças sexualmente transmissíveis, né? Logo no começo da puberdade. E um dia na aula ele trouxe uma camisinha e mostrou, não sei se foi numa banana, enfim, como se coloca. E aquilo para mim foi importante, porque naquele momento eu não lembro ninguém, não ter conversado isso com ninguém, da minha família, com ninguém. E, pô, depois daquilo eu sabia como usar. E assim, eu tava quase chegando na adolescência, né? Foi num momento de puberdade. E, pô, é uma educação que, se eu, pô, que tenho minhas condições, não tive essa Com os conversa, pais, né? enfim, muitos não têm essa conversa de uma maneira muito mais intensa com os pais, e a gente não pode também, muitas vezes eu vejo um discurso dizendo, não, que isso é questão dos pais, mas, pô, isso é eu não tô falando dos livros com coisas mirabolantes. Eu tô falando de camisinha, sabe? Sim. Saúde pública, sabe? Então, eu acho que, assim, se você fala de uma maneira muito ríspida, isso aí não entraria, isso aí não seria algo correto para se trazer nas escolas, entende? É. Essa questão, assim, do que seria educação sexual, né? Porque muitos não entendem. É uma hipocrisia, né? Porque ao mesmo tempo em que há toda uma horda, né, de partidos e sociedade, né? A igreja, a escola, a própria imprensa também, muitas vezes cumpre esse papel, não é? Mas você tem uma massificação da erotização da criança. Não é? Você vê roupas, né, vendendo nas grandes lojas, tratando uma criança como se ela fosse uma adulta.
Você tem o incentivo à erotização, mas você não pode fazer o debate da educação sexual na escola. Isso é uma hipocrisia, isso precisa ser combatido. Porque é uma forma, inclusive, também de você ir a fundo dos problemas reais que a gente vive. Por que, que as mulheres são colocadas, né? Por que a violência contra as mulheres, que eu estava falando anteriormente da sua intervenção, o machismo, a manutenção do machismo, ou do debate para ajudar que as mulheres tenham consciência ou elaborem sobre, tem a ver muito com isso. O machismo serve a quem? Ela serve ao quê? Ela serve a esse sistema, que as mulheres, embora sejamos maioria, mas somos aquelas que temos o menor salário. Então, temos um contingente de mão de obra, no entanto, que tem o menor salário, isso favorece a quem?